E aí, pessoal, é o seguinte, tem surgido muitas dúvidas aí sobre roteadores nesse momento. Estou fazendo basicamente um guia aí mais atualizado de roteadores que eu sei que a galera tá pensando em comprar. Eu espero que te ajude esse vídeo. Então eu separei aqui os modelos que o pessoal tá olhando mais agora no AliExpress. Tirando o último aqui que eu coloquei só para vocês terem uma referência do que é qualidade. Redmi AX3000, esse carinha aqui. Mi AX3000T, primeira dúvida é qual dos dois é melhor, vou responder. Esse aqui review no canal, vocês sabem, Redmi AX5400, tem aparecido em promoções agora, ele estava fora ali do preço do remessa conforme, né? Acima um pouco de 250, a gente estava descartando agora, ele entrou nessa faixa de preço, a gente já começa a considerar e começa a surgir dúvida. O Xiaomi BE3600, muitas pessoas ficaram naquela na época de comprar, pego esse ou pego o a X3000T. Surgiu essa dúvida, vou tentar responder também. O mais recente aí que está aparecendo agora, também todos no preço aí abaixo do remessa conforme pesado de 92%. Então todos abaixo aí de 250, 260 mais ou menos. O BX 5000, que deve chegar essa semana. E esse aqui que está totalmente fora do nosso orçamento, principalmente em função do remessa conforme, que é o BE 6500 Pro. Não estou colocando aqui o Mi X6000, que foi um que apareceu aí numa ocasião por um preço extraordinário, mas eu acho que ninguém conseguiu pegar ele. Ele chegou a ficar esses dias aí abaixo do preço do remessa conforme, juntando cupom mais frete grátis, mais moedas, mas a quantidade de moedas era grande. Quem tentou comprar acho que não conseguiu. E tem um outro aí que eu vou falar mais pro final, que é o TP-Link, em relação ao Mi X6000, já que muita gente não conseguiu comprar e não vai ter como comprar mais. Então, esse carinha aqui, eu já acho que você tem que descartar, a não ser que você realmente esteja com o orçamento muito limitado e talvez tenha outras opções até melhores que ele no próprio AliExpress de outras marcas aí, menos famosa que ele, talvez, por exemplo, Tenda, Fenvi, Confest, enfim, tem outras aí. Fique à vontade para dar uma olhada aqui na ficha técnica dele. E em todas as fichas técnicas, eu quero que vocês se atentem principalmente ao processador usado, a quantidade de memória RAM, a quantidade de antenas, de amplificadores. Essas coisas aqui são básicas, na minha opinião, tá? Quanto mais forte o processador, se é dual core, single core, triple core, quad core ou até mais, isso aqui vai definir a quantidade de dispositivos máximos que o roteador suporta sem chorar. Ou seja, televisão, smartphone, notebook, tablet, computador e por aí vai. Quando ele fala lá que suporta 128 dispositivos, 256 dispositivos, isso todos falam no anúncio, mas na realidade, o que vai determinar se ele vai funcionar bem em relação a isso é o processador. Em relação à memória RAM, que eu vejo que muitas pessoas dão importância, vai depender muito do sistema do roteador, do que a empresa, no caso a Xiaomi aqui que a gente está falando, deu de possibilidades para aquele roteador conseguir executar ao mesmo tempo, além do trabalho básico dele, que é enviar e receber pacotes. Então, a gente está falando aí de NAS, a gente está falando de configurar QoS mais moderno, controle parental, firewall mais robusto, um cliente torrent rodando ali em segundo plano, com o roteador funcionando independente de ter algo ali controlando ele. Esses aqui não tem USB, né? Mas é disso que a gente está falando, tá? Então, ó, primeira dúvida que eu acho que já é pra gente matar é entre esse e esse. Já descarta o Redmi X3000, tá? Por que isso? Esse aqui é bem melhor se você for ver com calma. Apesar dele ser um MediaTek, porque as pessoas têm um maior preconceito com processadores MediaTek. Esse bichinho aqui tem um sinal bem melhor, entrega mais velocidade, tem dupla WAN, dá para você brincar muito mais com ele. E é um processo de fabricação mais reduzido, aquece menos, consome menos energia. Deixa eu só conferir se na fonte isso bate certinho, 12 para 1 e aqui 12 para 1,5. Isso aqui é um tema que também gera algumas discussões. Teoricamente, um roteador que consome mais energia também é mais potente, mas essa regra não é perfeita porque existem processadores que são mais eficientes energeticamente e entregam mais. O Redmi X5400, já que ele entrou na onda agora, eu acho que você deve preferir ele em relação ao Mi X3000T,
principalmente se você tiver um plano de internet mais rápido, né? Planos ali acima de 300 megas, 500, 600, até mais que isso. É interessante porque você tem uma banda na 5 GHz maior para você ir fragmentando ela nos dispositivos que você vai conectando. Veja que a Xiaomi ela não tem assim aprimorado muito a lista de processadores dela em termos de força, né? Tem mantido ali um dual corezinho bem modesto que dá conta do recado, mas ela poderia já colocar processadores melhores. Embora a gente saiba que a Qualcomm também tem requintado processadores, assim como ela tem feito nos smartphones. Nos roteadores também ela faz isso, tá? Então, se você tem muitos dispositivos conectados, essa banda extra que vai se fragmentar, é legal você ter sempre a quantidade de banda disponível no dispositivo conectado acima do seu plano. Então, é sempre legal quando você estiver conectado na 5 GHz, está marcando lá, sei lá, 1000 megabytes por segundo disponíveis. Seu plano é 500 megas. Toda vez que você fizer o teste ali, é para ele bater os 500 megas. Assim como seu notebook está sempre com 1200 disponíveis e assim vai. Se você tem menos banda, que é o exemplo desses carinhas aqui, deixa eu puxar para cá. Pode ser que quando você olha no seu celular para fazer o teste, a banda total que o roteador está soltando ali para aquele dispositivo seja de 800 megas e o seu plano seja já de 800 megas. Não vai bater 800 megas, entendeu? Então esse é um detalhe importante. Além do mais, este carinha aqui tem mais antenas e tem sinal melhor do que esse e esse. E que esse também. Esse aqui foi o outro roteador que entrou na lista do pessoal. Até me pediram para trazer. O mesmo rapaz que me emprestou esse aqui. Um abração, não tô lembrando teu nome, desculpe. Mas é um cara muito gente fina, foi um prazer conhecer. Ele me ofereceu para testar esse aqui também. Não foi um roteador que eu quis testar. Primeiro porque eu já estava alugando muito ele. Segundo porque esse roteador ele não me apetece nem um pouco. Ele é literalmente, é importante vocês pensarem também por essa lógica que aí facilita a compreensão, nada mais é do que a atualização deste carinha aqui para o mundo do Wi-Fi 7. O que isso significa? Significa que é um roteador de extrema entrada para a porta ali do Wi-Fi 7. Então não espere desempenho desse roteador. Em sinal, em teste de sinal que eu vi, este roteador aqui perde para o Mi X3000T, por exemplo. Então, essa tecnologia proposta aqui, que nem tem a frequência de 6 GHz, que seria o maior benefício do Wi-Fi 7, ela nem sequer pode ser tão usufruída porque a banda disponível, como o sinal chega mais fraco, a tendência é que ele tenha menos banda disponível do que esse aqui. Apesar dele ter um restinho a mais ali, né? Fique atento a isso, tá? Em termos de amplificação de sinal, ele é pior do que o Mi X3000T. Se você já tem um dispositivo ou vários compatíveis com Wi-Fi 7, você não deveria estar olhando roteadores de custo-benefício ou baixo custo com a tecnologia Wi-Fi 7. Já deveria estar em outro patamar aí de gasto, beleza? Então observem de novo aqui, ó, que o interessante desse roteador, para quem estiver analisando, né, não existe resposta perfeita. Se a questão for sinal, esse carinha. Se a questão for ter acesso ao OpenWRT, que quase nenhum desses aqui tem, este carinha é mais interessante. Porém, olha o processador aqui, um quad-core, vai sim influenciar na quantidade de dispositivos conectados. Vai aguentar mais dispositivos conectados simultaneamente do que esse aqui, que é um dual-core a 1.3 GB, tá? Olhem com calma toda essa parte aqui, ó, que eu fui fazendo direitinho para vocês. E sempre sinalizando aqui essas partes que são importantes, ó, 160, eu nem coloquei aqui 300, tá aqui 320. Não tem o 320 MHz, muitos deles porque esses roteadores não têm a frequência de 6 GHz, considerando os BE, tá? Pode ter roteador que é Wi-Fi 7 sem ter 6 GHz. E todas as colocações que eu estou fazendo aqui, elas só valem, todas as recomendações de todos esses roteadores aqui, só valem para modelos chineses. Eu só recomendo modelos de roteadores chineses, tá? Não recomendo nenhuma versão global, a gente já sabe, isso já foi discutido há muito tempo, que os roteadores versão global têm muitas vezes os amplificadores de sinal capados ou outra parte dele capada e o sinal é mais fraco. Então eu nunca recomendo, isso é muito antigo,
Foram muitas discussões no passado, eu nem entrei nela, só falei, ó, não recomendo, acredite em quem você quiser. Hoje em dia isso já está bem divulgado aí. Então, esse é um roteador interessante também para proposta para quem vai conectar muitos dispositivos. Se você tem problemas aí de queda de internet e você quer ter um roteador que faça uma segurança ali, onde o roteador altera automaticamente, né? Se cai um provedor, ele altera para o outro. Tanto o BE3600 quanto o MX3000T cumpre essa função porque tem dupla WAN e dupla LAN. Sendo que esse aqui tem uma porta toda de gigabit, todas de 1000, e esse aqui tem pelo menos a WAN, que é 2.5, já é também uma vantagem. Se você tem internet aí que vai bater mais do que 1 GB, é interessante você pegar o BE3600, mas tem a questão do sinal, que é um pouquinho mais fraco, beleza? Então são várias pequenas partes aí que você deve pensar, mas eu estou respondendo em vídeo todas as perguntas que me fazem no privado ou nos comentários de alguns vídeos, tá bom? Se eu comprar esse roteador, eu posso fazer mesh com esse aqui ou com esse aqui? Cara, sinceramente eu não sei. Por que eu digo isso? Eu não sei como é que essa nova leva de roteadores Wi-Fi 7 está se comportando para mesh em relação a gerações anteriores. Eu sei que esses dois aqui vão funcionar um com o outro. E ainda tem outro detalhe, que eu já falei isso também diversas vezes. Sempre dê preferência a fazer pareamentos em Qualcomm com Qualcomm. Então compre um igual a esse ou que seja outro Qualcomm. Qualcomm com Qualcomm casa bem. MediaTek com MediaTek casa bem. Porém, tem mais outro detalhe. Sempre respeitando versão global com versão global, versão chinesa com versão chinesa. Ah, mas se eu quiser fazer uma mistureba, vai funcionar? Pode funcionar. A Xiaomi diz que vai funcionar, mas muita gente relata problemas. Então essa parte aí faça por sua conta e risco. Eu estou dando a recomendação aí que vai ser filezinha, você não vai ter problemas, tá? Mas se você quiser testar, faça isso. Sobre OpenWRT, é algo que conta bastante para muitas pessoas e aprimora demais o firmware da Xiaomi. Dá uma quantidade de opções bem maiores. A instalação não é tão fácil. Na verdade, esse aqui, pelo relato do Diego lá, um abração para você, Diego, é bem chatinha. Corre sim o risco de bricar, perder o roteador. Tem que saber bem o que está fazendo. Esse aqui, que é o que eu vou trazer, ele aceitará. Ele não tem ainda o OpenWRT, mas eu sei que ele vai aceitar porque é um processador MediaTek. A MediaTek é bem brother em relação a liberar para sair o OpenWRT. A Qualcomm quer mais que você se exploda e não sai o OpenWRT para ele nem a pau. Pode sentar esperando aí, porque é uma vez ou outra que sai, mas o padrão é não sair. Muitas vezes a adaptação de algum outro modelo com aquele mesmo processador. Alguns aqui eu não coloquei no IPU porque eu fiz essa planilha muito rápido hoje para poder soltar esse vídeo, tá? Esse roteador aqui eu achei ele interessante porque ele sai da categoria de entrada total na BE, que é o 3600, mas de novo você deve fazer aquela equivalência para facilitar sua compreensão, que esse aqui está para esse, na verdade esses dois, né, o 3600 está para o upgrade ou de geração para o AX1003T ou o Redmi AX3000, ele é o equivalente em termos geracionais, assim como o BE5000 seria o equivalente geracional do Redmi AX5400. Então você deve considerar ali, esse aqui é um roteador já premium, top de linha, esqueça isso. Ele está apenas ali um acima do roteador de entrada. Claro que considerando o padrão Brasil, está muito acima, né, do que a gente tem aqui em relação às porcarias. Mas esse aqui já tem uma parte interessante, ó, que tem um pouquinho mais de RAM. É um dual core também de processador. Acho que ele poderia ser melhor, né? A gente está falando aqui de um modelo inferior, mas que de processador ele vai aguentar mais dispositivos do que esse aqui. Que é um contrassenso. Infelizmente a Xiaomi ela faz essas coisas. Muitas vezes ela troca esses processadores pelo suporte que cada um deles tem. Mas isso não é o caso desse aqui não, mas às vezes acontece isso. Suporte em termos de banda, de quantidade de antenas, de tipo de MUMIMO. Esse aqui ele já tem um MUMIMO mais interessante na 5 GHz, 3x3, não é 2x2 como esse aqui. Isso vai dar diferença. Esses carinhas aqui já tem 4K QAM, todos esses
de BE tem 4K QAM, importa pra caramba. No uso geral aí da internet faz diferença. Coisas que fazem diferença, né? Um mimo melhor, amplificadores melhores faz diferença. Se aceita 160 MHz, vários desses aceitam, alguns não aceitam. 4K QAM faz muita diferença, NFC não faz diferença. NPU também não acho que faz essa diferença toda. A gente tem aqui também a porta 2.5, que eu acho que nesse modelo aqui eles já poderiam também colocar todas 2.5. Achei que ela economizou em muitas coisas nesse modelo aqui. Vamos ver, né, como é que ele vai se sair no sinal. Eu não coloquei aqui os amplificadores dele, depois eu tenho que ver. Eu tenho expectativa de que o sinal dele seja parelho com esse carinha aqui. E que ganhe desse aqui com uma certa folga. Outra coisa que eu quero tirar a dúvida de vocês, esse aqui eu coloquei, já vou falar dele para vocês entenderem, que esse aqui seria o equivalente do Mi AX6000, que é sim aí um roteador já de outro patamar. Não é o AX7000 nem o AX9000 lá que a Xiaomi fez, mas para os nossos padrões daquela época, né, o AX6000 era o suprassumo. Então é como se esse aqui fosse o suprassumo, só que com o problema lá da 6 GHz que a China não está botando, né, nesses roteadores aqui pra gente. Vamos falar de uma coisa aqui que eu sei que também a galera tem dúvida e eu respondo direto, que é o seguinte: quero montar uma rede mesh. Qual roteador eu compro com sinal forte para eu comprar 3? Ele às vezes pensa assim: tô com sinal ruim na minha casa, vou comprar um desse e na verdade eu quero comprar mais 2 desse, o sinal ficar bom na minha casa. Não, na verdade é melhor você comprar 2 desse aqui e testar como fica, e se necessário você comprar mais um desse. Ou se você quiser, compre um desse, veja como fica o sinal e depois compre um desse, que é Qualcomm também. Por que eu estou dizendo isso? Porque para rede mesh não é interessante você juntar tantos roteadores com sinal forte, porque um roteador vai começar a dar interferência no outro, no sinal. O interessante é você ter um forte, que seja, por exemplo um quad-core desse aqui, para ser o central, e outros mais fracos para serem os nós, no caso, né? Mas é interessante que o sinal mais forte ele preencha o maior espaço e aí os outros venham ali para fazer uma certa fronteira de sinal com ele, não o sinal misturado, né? Considerando que é uma bola o sinal, não é legal você ter uma bola de sinal comendo a outra assim, ó, dando interferência. Por isso que é legal você ter o principal forte e as bases mais fracas, para que elas não causem interferência no principal ou umas nas outras, tá? Cada uma ali com a sua, cada um no seu quadrado, cada uma na sua bolinha de sinal ali das zonas mortas da casa. Isso é importante também, eu sei que poucas pessoas falam em relação a isso, mas observe o que seria um roteador decente, né, e fora do custo-benefício. Eu vou até abrir aqui para ver quanto que tá ele, mas é outra pegada. Para quem realmente está querendo uma coisa melhor, né? Infelizmente, agora com remessa conforme ficou impossível, mas aí é um roteador já de R$ 900, tá vendo? Esse aqui já é um padrão para quem tá com internet mais decente, quer um sinal mais decente, quer um negócio melhor, né? Mas muitas vezes essas pessoas, curiosamente, são as que menos querem gastar dinheiro. Eu acho curioso, ó. Quantas antenas? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis antenas, mais duas, sendo uma de NFC e uma de Bluetooth. Que aqui já é um quad-core a 1.5, né? Nem 1.1, 1.0, 1.2, 1.3. NPU também 1.5. Espaço para o sistema 512, não tem nada de 128 nem 256. Memória RAM também não tem economia, 1 GB. A banda aqui é mais do que todas as outras. A quantidade de antenas eu não tinha colocado, porque eu não tinha visto aquela foto ainda. Mas esse bichinho aqui já é um 4x4 na 5 GHz. O conta pra caramba na velocidade. Amplificadores 4 na 5 GHz, fortes, bons. Infelizmente as 2x2 você vê que a gente ainda segue uma limitação aqui, ó. Que se você tem muitos dispositivos na 2.4, eu falei isso há muito tempo atrás, o Redmi AX6000, o Redmi, tá? Que é MediaTek, é mais interessante porque aqui ele tem acho que 1200, então ele tem mais banda na 2.4, mas ele tá fora, né? Deixa eu até ver se ele tá fora mesmo, do remessa conforme também. Tá fora. Eu acho que esse roteador não entrou em preços aí, esse cara aqui que tá entrando às vezes, tá vendo? Não entrou em preços competitivos, tem o OpenWRT. Mas beleza. Só para vocês terem ideia aqui, né? Aceita mesh, 160 MHz, 4K QAM. Eu não tenho certeza se ele aceita 360, 320 MHz não, porque eu acho que essa largura aqui é só com 6 GHz. Não tenho certeza não. Vou dar uma olhada depois. Tem NFC, tem duplo WAN, dupla LAN.
Veja que a fonte dele já consome mais e as 4 portas dele já são 2.5 GHz com agregação, né? Você pode botar 2 provedores, pode ter agregação ali para ter o NAS, ele vai somar as portas. Então esse aqui seria, digamos assim, o padrão desejado, né? Se alguém chegasse assim e falasse, pô, tô com a internet assim assim na minha casa, que é o que a maioria chega aí e fala, né? Melhorei meu plano de internet, tô com uma internet de 600, 800, 1 GB. Qual é o roteador que você me recomenda? O certo seria recomendar esse, mas eu sei que as pessoas não vão querer pagar esse valor, né, no roteador. Mesmo que tivesse fora do remessa, né, que fosse como no passado lá, que a gente comprava um roteador desse, ele chegava sem taxa, ou às vezes R$ 100 de taxa, muita gente não queria comprar, não iria comprar. Então vai ficar passeando por esses 3 aqui, eu acho, ó. Na verdade, esses 4. E aí, para cada público, uma necessidade diferente. Então não tem um modelo certo. Eu tentei explicar isso aqui, né? Não vou ter como responder essa pergunta de forma generalizada. É o melhor roteador. Inclusive, os vídeos são assim, né? O melhor roteador por X reais. Não existe isso. Por favor, não caia nesses vídeos, tá? Depende muito da sua necessidade, do que você está planejando. Só para acrescentar aqui, temos este carinha e temos o TP-Link, tá? Deixa eu colocar ele aqui só para vocês verem. Seria interessante com o preço, né? Pronto, beleza. Esse roteador, se você colocar com as taxas hoje, ele vai sair em torno de 700, 800 reais, que é o mesmo preço mais ou menos do AX73. De sinal, o AX73 ganha do AX6000. E olha que eu acho o sinal desse aqui um absurdo, muito bom, é o que eu tenho aqui na minha casa. Porém, tem mais detalhes aqui. Você comprando o AX3000, o Archer AX73, você vai ter também um firmware mais completo, que provavelmente está em português, eu acho que está em português ou em inglês, que tem muito mais funções do que o firmware da Xiaomi. Além disso, a questão da garantia no Brasil você vai ter, que não vai ser o que você vai ter no AX6000. Lembrando que esse modelo tem versão global e versão chinesa, você tem que comprar a versão certa, senão a qualidade e a força do sinal dele também não é equivalente à versão chinesa, mas o que eu estou dizendo é que a versão chinesa dele perde para o AX73 da TP-Link. Então, se você não quer comprar nada no exterior, mesmo tendo lá o remessa conforme, você pagando tudo certinho, sabendo que roteadores estão sendo barrados, né? Não é nem questão de taxar nem nada, é simplesmente a Anatel dizendo não pode e vai voltar, e você vai ter aquele período ali de disputa, de entrar em contato com a AliExpress. Mas na minha opinião, importação é isso, tá? Importação é correr risco. Se você já entrou na mentalidade de que importação não deve envolver riscos, na minha opinião, o governo atual já entrou na sua cabeça e já comeu sua mente. Você já está praticamente fora do mundo da importação e não percebeu ainda. Porque a importação raiz é isso, é correr riscos mesmo. E colher os benefícios ou os prejuízos desse risco. Então, para quem não quer correr nenhum risco e quer um roteador decente, padrão aí, internet legal, sinal bom, sistema bom, tudo bom, eu acho que é esse aqui. Cuidado para não cair na armadilha que a própria TP-Link armou e pegar o AX72, tá? Só serve o AX73. Esse roteador entrando em promoção com moeda, não sei o que, conseguir comprar abaixo do remessa conforme, vale? Vale, com certeza vale, porque ele é melhor que o Redmi AX5400, tem sinal bem melhor também, e vai ganhar esse sinal provavelmente desses dois aqui, não acho que ganhe desse, mas não tenho certeza. Tem acima desse, tá? Mas aí eu já tô deixando realmente de fora, porque é um público muito, muito restrito que vai procurar esses roteadores. Muitas vezes vai tentar trazer até por redirecionador aí, ou pelo canal vermelho, sobre o qual não vou falar aqui, tá bom? Eu vou deixar os links desses roteadores aí na descrição e no comentário fixado. Se você for comprar algum deles, por favor, utilize, que vai estar ajudando o canal. Eu espero também ter ajudado aí a esclarecer boa parte dessas dúvidas. Desculpe se eu não fiz um vídeo muito bonitinho, muito elaborado, mas para fazer dessa forma bonitinha, elaborada, ia demorar muito. E tem o timing aí que tá rolando agora das promoções, que eu não queria que vocês perdessem, tá bom? Um abração, tchau, tchau.